Vamos lá, olá, boa tarde a todos, a todas. Vamos gravar esse vídeo aqui para complementação da nossa carga horária. O assunto escolhido é lesão corporal, nossa aula de Direito Penal 3. Então vamos lá, lesão corporal, onde ela está prevista ali no Código Penal? Ela está ali no artigo 129. Então vamos lá. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise aqui para a gente destrinchar esse tipo penal. Então vamos lá, o que é o delito de lesão corporal? São aquelas condutas que geram como resultado naturalístico uma ofensa à integridade física, à integridade corporal, a gente chama aí a incolumidade física da pessoa ou à saúde de outrem. Outrem se refere a outra pessoa, tá? Então vamos lá. O que é esse delito? Nós estamos nos referindo a uma ofensa direcionada ali à integridade física, à integridade corporal de uma pessoa, ou mesmo à sua saúde, tá? O bem jurídico protegido, integridade física e a saúde. O núcleo do tipo ali, ofender, tá? Ofender. O que é esse ofender? É causar um dano à saúde ou à integridade física e corporal de uma pessoa, tá? A pena aí é uma pena, né, relativamente uma pena baixa, né? Detenção de 3 meses a 1 ano, mas também é um crime, não vou dizer sem maiores consequências, porque a gente vai ver aí, pode vir a ter consequências graves, gravíssimas, né? É um crime de forma livre. O que isso significa? Pode ser cometido de qualquer maneira, ele pode ser executado de qualquer forma, são várias maneiras possíveis de se lesionar alguém, tá? É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo também, tá? E é um crime material, é um crime que depende de resultado, é um crime que depende de resultado. Vamos lá? O elemento subjetivo é o dolo, mas aqui a gente vai ver, temos alguns parágrafos que tratam especificamente sobre a modalidade culposa. Então, é um crime que pode ser cometido a título de dolo ou a título de culpa, tá? O dolo aqui ele é chamado pela uma expressão latina, animus laedendi. Então, olha lá, animus laedendi. Diferentemente lá do homicídio, que era o animus necandi, tá? A vontade de matar. Aqui a vontade não é de matar, a vontade é de lesionar, é de causar um dano, causar uma ofensa à integridade física, causar um dano à saúde, tá? Então vamos lá. E o consentimento do ofendido? Vou até colocar aqui um slide maior para a gente verificar. E o consentimento do ofendido? Como funciona aí? Aí eu até coloquei uma imagem, né, de um lutador, dessas artes marciais, um MMA, enfim. E aí, essas pessoas causam danos umas às outras, elas causam lesões, né, umas às outras. E aí, isso é crime? Tá? Então, a pessoa, quando ela sobe lá no ringue, né, ou no tatame, lá para lutar, ela está cometendo algum crime? Então, a resposta é não, evidentemente que não. Então, vamos lá. E por que não? Porque a pessoa ali, ela se coloca, primeiro ponto, ela se coloca numa situação de autolesão, tá? E daí nós não punimos a autolesão. Ah, Vanessa, mas não é a pessoa que está causando dano a ela mesma, é uma outra. Ah, correto, bem atencioso. Então vamos lá. Nesse ponto,
quando uma outra pessoa causa dano aqui, e esse dano, ele é consentido, isso figura como uma causa de exclusão de licitude. Ah, mas ela não está prevista, por isso é que nós chamamos uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Essas causas supralegais, elas não estão expressamente previstas, mas elas têm um sólido amparo na doutrina, na jurisprudência, de modo que a pessoa que sobe a um ringue, ela está consentindo com aquelas lesões, tá? É claro que ali estamos falando de lesões dentro de um contexto da regra do jogo, tá? É claro que, evidentemente, se aquilo extrapolar, aí a gente pode falar, porque daí já ultrapassou a barreira do consenso. Mas vamos lá, a pessoa que entra no ringue e ela está de acordo ali com as regras do jogo, nós falamos num consentimento do ofendido. Quem é o ofendido ali? Seria a própria vítima, o sujeito passivo, ele é o ofendido, tá? Então, olha lá, é crime? Não, não é crime. Mas atenção, esse consentimento, ele deve ser expresso, ele deve ser tácito, ele deve ser expresso, eu falei expresso ou tácito? Ele deve ser expresso, ele deve ser prévio, ou seja, antes da lesão. Se ocorre a lesão e depois você consente, não pode, tá? Então, o consentimento tem que ser antes da lesão. É claro que estamos falando de um consentimento válido, ou seja, a pessoa tem que ter a capacidade para consentir. Se for um consentimento inválido, não estamos falando aqui de causa supralegal de exclusão da ilicitude. Esse consentimento tem que ser livre e moral. Esse critério moral aqui, ele nos refere a uma norma de ordem pública. Então, vamos lá. Aqui, o ringue, o boxeador, o MMA, essas lutas, enfim, elas estão de acordo com a moral e os bons costumes permitidos na nossa sociedade brasileira? Sim, estão, tá? Então, ok. Um outro exemplo também, as tatuagens. As tatuagens, né, que as pessoas fazem aí na sua pele para adornar, enfim, são lesões, né? A tatuagem é feita com uma queimadura, né? Me parece que seja assim. Enfim, são lesões, microlesões na pele. E aí, isso é crime? Ou a profissão de tatuador, então, é uma profissão que comete esse crime de lesão corporal? Não, claro que não, porque ali também são lesões causadas, mas que estão na esfera de disponibilidade do agente, né? Ali do nosso agente, do nosso sujeito aqui. Então, ele pode consentir com essas lesões. Claro que previamente, de forma moral. Daí, volta e meia, nós vimos aí aquelas notícias de pessoas que foram tatuadas à força. Daí foi assim, se esse consentimento vier depois que a tatuagem foi feita, não é válido, tá? Enfim, e daí algumas tatuagens, não sei se vocês já viram a reportagem, depois pesquisem aí no Google, tatuaram à força a suástica nazista no corpo da pessoa. Não, daí isso ofende a moral e os bons costumes, isso não é algo válido, tá? Enfim, ainda mais que foi feito à força, né? E também temos que os piercings, também a mesma coisa, tá? E ali sobre o princípio da insignificância. Cabe o princípio da insignificância nos delitos de lesão corporal? Sim, é cabível, sim, é possível. Então, vamos lá.
Se estivermos diante de lesão leve ou na lesão culposa, que é a última modalidade que nós vamos ver, é possível falarmos no princípio da insignificância, tá? Apenas nessas duas hipóteses ali, as lesões leves. Lesões leves são pequenos arranhões, nós vamos ver aqui, né, as gradações da lesão corporal, mas as lesões leves, um pequeno arranhão, uma pequena escoriação, um ralado no joelho, uma coisa muito simples, tá? É possível falarmos em aplicação do princípio da tipicidade de modo a excluir a tipicidade, ok? Vamos lá, seguimos. Falando então de lesão dolosa. Então vamos lá. Primeiro vamos falar da dolosa e depois a culposa. A culposa vamos deixar lá para o finalzinho, tá? Ah, Vanessa, como que eu vou estudar esse assunto? Olha, você tem várias formas de estudar. A gente vai ver ali, pela organização dos parágrafos, o nosso legislador também não foi muito técnico, ele deu uma bagunçada, porque ele foi tendo ideias e colocando depois, né, na hora, assim, observar uma ordem mais criteriosa. Então, vamos lá. Você pode estudar separando a lesão corporal e a lesão culposa, que é como eu organizei essa apresentação aqui. Ou você pode estudar na ordem, mas daí com muita atenção, tá? Ou fazendo essa separação. Vamos lá, tá? Então, só exigir um pouco aí de atenção. A lesão dolosa, ela pode ser leve, grave, gravíssima, seguida de morte, doméstica e familiar. Então, nós temos essas modalidades aí de lesão corporal dolosa. Só vamos falar aqui dolosa. Culposa fica lá no final, ok? Então, vamos lá. Atente-se que a lesão dolosa tem essa graduação, leve, grave e gravíssima. Então, vamos lá. A lesão leve, né, ela está ali no a lesão leve, ela está no próprio caput, né? Então, lá, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Essa é a nossa lesão leve. O que é essa lesão leve? São o arranhão, uma escoriação, um leve arroxeado, a ralada no joelho, igual o nosso menininho aqui do slide. Enfim, é a lesão leve, ela está prevista no caput, tá? Atenção que o nosso legislador não está falando, aqui é leve, aqui é grave, aqui é gravíssima, né? Ele só fala da grave, e depois a gente tem que saber aí o que vai ser essa lesão leve. Então, a lesão leve, ela não é a grave e nem a gravíssima. A grave e a gravíssima estão expressas no código. Então, vamos lá, não é grave, não é gravíssima, então será lesão leve. Mas pensa, a lesão leve, ela é um simples arranhão, um ralado, um leve roxeado, enfim, ela não causa maiores danos à integridade física corporal, tá? Tanto que detenção lá de 3 meses a 1 ano, a competência para apuração é do Juizado Especial Criminal, lá do GCRIM, né? Porque a pena máxima até 1 ano aqui, né? E os crimes que estão aí com pena máxima até 2 anos, eles vão para o juizado, né? Então, vamos lá. Aqui, esse crime vai para o juizado, né? É claro que também vai precisar de prova, né, de exame de corpo de delito para verificar que essa lesão foi realmente leve, tá? Essa marca deixada, essa escoriação foi algo leve. E ela é prevista lá na Lei 9.099, que a lei cuida do juizado, é a ação penal pública condicionada da representação. Ou seja, desculpa, um minutinho. A gente só vai ter a movimentação da máquina, do judiciário para a apuração dessa conduta mediante a provocação do ofendido, a provocação da vítima, tá?
E a lesão grave? Atenção, a lesão grave, ela já está aí no parágrafo 1º, 129, parágrafo 1º, tá? Atenção que o parágrafo 2º, ele vai trazer uma pena maior, só que ele não fala, aqui a gente vai falar da lesão corporal gravíssima, o código não fala. Ele só fala da lesão grave aqui no parágrafo 1º. E como o parágrafo 2º é uma pena mais rigorosa, e nós vamos ver pelas hipóteses, são situações mais rigorosas, mais graves, a doutrina apelidou esse parágrafo 2º da lesão gravíssima, mas ela não está escrita no código, tá? Como a lesão leve também não está, mas a gente vai direcionar a lesão leve ali no caput. O parágrafo 1º, deixa eu ver se eu coloquei um slide aqui, não coloquei, mas vamos lá. O parágrafo 1º, ele traz aqui a lesão corporal de natureza grave. Ah lá, se resulta incapacidade, perigo de vida, debilidade permanente, aceleração de parto, reclusão de 1 a 5 anos. E depois, lá no parágrafo 2º, que fala, se resulta, daí ele traz as outras hipóteses, ele não fala que é gravíssima, só que olha a pena, é de 2 a 8 anos. Então, a primeira pena aqui é de 1 a 5 e a segunda de 2 a 8. Opa, 2 a 8 é muito mais grave, né? É muito mais grave. Então, ela é a gravíssima, tá? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Então, vamos lá, parágrafo 1º. E aqui fala lesão corporal de natureza grave. Quais são essas hipóteses? Então, atenção. Incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias. Então, atenção, o que é ocupação habitual? É aquilo que você se ocupa diariamente. Então, como assim me ocupar? Ou seja, não é um trabalho, não é uma atividade remunerada, porque depois dessa hipótese de trabalho, a gente tem lá na lesão gravíssima. Aqui, eu treino todo dia, eu vou na academia, eu faço um curso de música, vou todo dia, enfim. Você se ocupa, eu faço caminhada todo dia no parque, enfim, ando com o cachorro todo dia, tal. Enfim, você tem uma atividade que você se ocupa. Tá, só que essa lesão corporal impediu você de exercer essa ocupação. Um exemplo, né, professor Kleber Masson traz sobre um bebê. Um bebezinho, o que um bebezinho faz, né? Ele se amamenta, né? Todos os dias, ele mama todos os dias. Daí vamos supor que alguma lesão nesse bebê acarretou ali uma dificuldade, um machucado, uma lesão na boca, e impediu que ele mamasse. Então, essa lesão aqui vai entrar essa qualificadora, tá lá, ó, porque incapacitou o bebê para suas atividades habituais, para sua ocupação habitual, que é mamar, né? Exemplo, caminhar, treinar, ler, tomar banho, enfim, são as suas ocupações habituais. É claro que vai precisar de um laudo, né, para mostrar que você ficou incapacitado por mais de 30 dias, e se você ficou por mais de 30 dias, acontece essa situação aqui, é uma lesão grave. Perigo de vida. Aqui estamos falando de uma chance real, um perigo concreto ali. Essa lesão ocasionou um perigo, um risco de morte, né? Um risco de morte real, concreto. Essa lesão, ela vai ser punida com uma pena mais grave. Debilidade permanente de membro. Aqui tá escrito errado, né? Escreveu mero ali, é membro, né? Membro, sentido e função, tá? Atenção aqui, o que é debilidade? É deixar mais fraco, né? Deixar mais fraco. Então, vamos lá. Debilidade permanente de membro, sentido e função. O que são os membros? São os braços, mãos, pés, braços, pernas, mãos e pés.
Então, lá, se ocasiona uma debilidade nesses membros, essa lesão aqui, essa lesão qualificada. Sentido, quais são os sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato, enfim, são os nossos 5 sentidos que nós temos aí do corpo humano, tá? Então, se ocasionar, acarretar uma lesão a esses sentidos, aqui, lesão qualificada, lesão grave, tá? E função? Função se refere ali ao papel executado pelo órgão ali dentro do aparelho, né? Lá, função digestiva, respiratória, circulatória, enfim, né? Todas aquelas funções do aparelho do nosso corpo humano. Se essa lesão ocasiona alguma debilidade, ou seja, que o órgão perca um pouco da função, não é perder tudo, é debilidade é tornar mais fraco, débil vem de fraqueza, né? Pouca força, tá? Atenção aqui para, isso aparece bastante, os órgãos dúplices, tá? Então, vamos lá, alguns órgãos do nosso corpo são dúplices, né? Nós temos dois olhos, 2 ouvidos, 2 rins, né? 2 pulmões, enfim. Atenção, se você perde ali um destes órgãos e o outro continua com a sua função, isso é uma lesão grave, porque você não perdeu, você não inabilitou totalmente a função, mas ela ficou prejudicada, ela ficou um pouco mais fraca. Então, por isso que essa debilidade permanente. Eu tenho 2 olhos. Perdi um, que eu coloquei aí no slide para a gente lembrar, né, do órgão duplo. Se eu perco um olho, né, ali é uma debilidade permanente. Eu continuo enxergando com o outro olho, mas a minha visão foi parcialmente prejudicada. Então, essa lesão é mais grave, essa lesão é qualificada. Diferentemente, se você perder os 2 olhos, daí fica inutilizado, a gente vai ver que é a hipótese de lesão gravíssima, tá? E o último aqui, a última hipótese, né, dessas 4 hipóteses da lesão grave, é aceleração de parto. Veja, o parto aconteceu antes da hora prevista, antes da hora programada ali, então a mulher sofreu uma lesão e essa lesão acelerou o parto e ela veio a ter ali, ela deu à luz a criança com vida, tá? Com vida, tá? Até porque se ela der à luz a uma criança morta, a criança morrer em virtude dessa lesão, daí será aborto, tá? Daí a gente vai ver a lesão gravíssima. Então, vamos lá. A gente já está falando, né, das modalidades de lesão gravíssima. Quais são elas aqui, ó? Estão no parágrafo 2º, sem identificação de que ela seja denominada de gravíssima. Mas olha lá, se resulta essas hipóteses, reclusão de 2 a 8 anos, veja, mais grave. E o que é? Olha lá, incapacidade permanente para o trabalho, tá? Aqui, assim, se refere ao trabalho. Cuidado para você não se confundir, né? E falar incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias. Não, mais de 30 dias é questão da ocupação habitual e é da lesão grave. Aqui é o trabalho, tá? Então, lá, você exercia um trabalho, coloquei ali uma foto, né, uma imagem feita lá pela inteligência artificial. Você pega, só para a gente lembrar, né, para facilitar aí para você gravar, pensa num salva-vidas. Esse salva-vidas, ele sofreu um acidente, sofreu uma lesão e ele ficou sem um braço ali, né? Daí a imagem que eu coloquei ali é só para fins didáticos, para a gente tentar guardar. O salva-vidas agora, ele vai conseguir exercer a sua profissão? Ele vai conseguir nadar e salvar, resgatar uma pessoa sem um braço? Não. Então, essa lesão que ele sofreu é uma lesão gravíssima, porque incapacitou ele permanente para o trabalho, tá?
Atenção aqui, essa qualificadora, ela é muito polêmica, ela dá muita discussão. Alguns doutrinadores falam, não pode ser única e exclusivamente para o trabalho da pessoa. E outros vão falar, olha, tem que ser incapacitar a pessoa para qualquer trabalho. Calma lá, porque se eu falo que eu vou essa qualificadora só vai se configurar quando a minha lesão incapacitar a pessoa para qualquer trabalho, jamais ela vai se configurar, concorda? Porque a pessoa ela pode ser incapacitada para esse trabalho, mas ela pode fazer outro, então nunca vai haver essa hipótese dessa lesão. Então, cuidado com essa interpretação. E também não vamos ser tão restritiva lá que só pode ser em relação ao trabalho da pessoa. O professor Kleber Masson também fala, olha, não é só incapacidade para o ofício de salva-vidas. Tá, mas aqui ele também não vai poder, por exemplo, ser digitador, ser qualquer outra profissão que seja necessário as duas mãos, tá? Então, então aí se faz necessário a incidência dessa qualificadora. Daí o professor Kleber Masson até fala, olha, a questão a gente não tem um critério definido, é usar o bom senso, tá? Porque eu não posso restringir tanto a ponto de que daí nunca vai ter essa qualificadora, ele tem que ser incapacitado para o trabalho, qualquer trabalho do mundo. Não, senão essa qualificadora deixa de existir, não tem sentido, tá? Então, só se for para a função dele. Também cuidado, porque pode haver hipótese que isso pode gerar uma situação de injustiça também, tá? E a segunda, enfermidade incurável. Se a minha lesão ocasionar na pessoa uma enfermidade, ela ficou ali com uma doença, um estado da sua saúde prejudicado para o resto da vida, tá? Então, veja, é algo incurável. Eu tenho possibilidade de cura? Não, não tem. Então, veja que aqui eu preciso da lesão corporal. Gravíssima, tá? Agora, terceira hipótese, perda. Veja, perda, inutilização de membro, agora sim escrito corretamente, né? Membro, sentido e função, tá? Então, aqui é a perda. Então, eu tenho 2 olhos, né? Minha visão, meu sentido da visão. Se eu perder os 2 olhos, daí isso será uma lesão gravíssima, tá bom? Então, atenção aí para a perda e inutilização. Inutilização, por exemplo, o membro deixar de ter a sua função. Por exemplo, uma perna, você pode ter uma lesão na perna, que essa perna, ela fique ali incapacitada. Tá, você não a perdeu, ou seja, ela não foi amputada ou mutilada, né? Mutilada quando você perde mesmo. Passou um acidente, decepou a perna, passou um trem na linha do trem, eu perdi a perna. Tá, isso é perda. Ou aqui pode ser uma situação, um acidente de carro, por exemplo, né? A pessoa sofreu um acidente do carro, ela não chegou a perder a perna, mas a perna está junta ali no corpo dela, só que ela não tem mais função, né? A perna ali não perdeu, ela ficou desconectada do corpo, ela não tem mais força própria, a pessoa não consegue mais andar, enfim. Então, foi algo que ela foi inutilizada, tá? Quarta hipótese, deformidade permanente. Essa daqui não tem correspondência lá com as lesões graves, tá? Mas atenção aí, deformidade permanente. Daí eu pedi para o chat GPT fazer uma imagem aqui, né? Porque acho que se fosse uma imagem real, são imagens chocantes, enfim, né? Um pouco, né?
poderia causar um pouco de mal-estar, né, em nós, né, em algumas pessoas. Então, um desenho aqui, a pessoa sofreu uma lesão, por exemplo, ela foi queimadura de ácido na pele. Então, isso gerou uma deformidade. O que é deformidade? Perder a forma e para sempre, tá? Então, ali, como coloquei uma imagem aí para ilustrar, uma pessoa que sofreu graves queimaduras numa parte do corpo, nas mãos, enfim. Isso é uma deformidade, tá? Então, a pessoa, essa lesão ocasionada é uma lesão gravíssima, tá? Então, aí a gente vai ter lá reclusão aí, ali de, peguei aqui, reclusão de 2 a 8 anos, tá bom? Então, atenção aí. Mas veja, deformidade é perder a forma. Mas se ela puder fazer uma cirurgia plástica reparadora, e aí, afasta essa qualificadora aqui? Não. A pessoa não é obrigada, a vítima que sofreu essa lesão, que causou a deformidade permanente, ela não é obrigada a fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia reparadora, tá? Houve a lesão que causou a deformidade, está configurada a lesão gravíssima, tá? Qualificadora e lesão gravíssima. Mas e se depois a pessoa, ela decide fazer uma cirurgia plástica e ela consegue voltar à forma anterior? E aí? Deixa de existir a qualificadora? Não deixa de existir, né? A gente já teve uma série de julgados nesse respeito, o STJ já falou. Não, se a pessoa faz a cirurgia reparadora depois, isso não é causa para tirar essa qualificadora, porque ela realmente sofreu essa lesão. E a gente considera lá no momento do crime, tá? Se ela fez isso depois, isso não afasta a qualificadora. Atenção, a gente tem jurisprudência do STJ nesse sentido, tá? E aqui, né, o aborto, tá? Veja, lá na lesão grave é a aceleração de parto e daí a criança, ela nasceu com vida, né? O parto, assim, foi antecipado por conta da lesão. Aqui é algo mais grave. Aqui é algo gravíssimo, né? Que é o aborto, tá? Então, atenção aqui. Vamos lá. Daí eu fiz uma tabelinha aí comparando a grave e a gravíssima para facilitar aí para você, para a gente guardar. Então, vamos lá. Lesões graves, olha lá, incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias. Nós não vamos confundir com a gravíssima, que é incapacidade permanente para o trabalho, tá? Então, lá, gravíssima se refere ao, desculpa, ao trabalho. Lesão grave se refere ali a perigo de vida, tá? Gravíssima é uma enfermidade ali, uma doença que ela vai precisar um tratamento, ela vai precisar aí para o resto da vida. Ela ficou com uma enfermidade incurável. Grave, debilidade permanente, debilidade é mais fraco, né? Diminuiu, o órgão ficou mais fraco, perdeu um pouco da sua função, ficou mais fraco para o resto da vida, mas ele continua funcionando, mas, digamos assim, não na sua potência máxima. E a gravíssima, não, daí você perdeu, ou você perdeu, foi mutilado, amputado, você teve que amputar o membro ali, ou foi decepado mesmo, você perdeu aí, ou simplesmente inutilizou, ainda está no seu corpo, mas não tem mais aquela função, tá? Então, lesão gravíssima. Grave é aceleração de parto, o parto somente foi acelerado, a criança nasceu com vida, tá? Gravíssima, daí é aborto, tá? Aborto aqui, esse aborto é claro que ele é préter doloso, lembramos? Préter doloso. Eu tenho o dolo na minha conduta, mas o resultado ele ocorre a título de culpa. A pessoa não quer ocasionar um aborto, ela quis lesionar a mulher, ela quis causar uma lesão, simplesmente isso. Mas desta lesão causada gerou o aborto.
Então, esse aborto veio a título de culpa, tá? Então, por isso aqui a modalidade qualificada, lesão gravíssima. Agora, se ele tivesse o dolo na lesão e ele também quisesse o aborto, daí eu teria dolo e dolo. Dolo no aborto, ele ia responder pelos dois. Então, ele ia responder pelo artigo 129, mas por alguma daquelas hipóteses do aborto que a gente já viu, 124, 125 ou o 126. Então, se ele tiver um dolo específico ao aborto, então é o 129 mais o 124, 25 ou 26. Aqui não é isso. Ele queria lesionar a mulher, ele queria apenas causar uma lesão. Só que dessa lesão resultou o aborto. Então, ele queria o aborto? Não, ele não queria. Ela é um resultado pré-ter doloso, tá? Por isso que, mas é grave? É gravíssimo, por isso que ele vai responder aqui com uma lesão, com uma pena mais grave por conta do resultado, tá? E o último aí, que não tem correspondência, né, é a deformidade permanente. Lembrar que deformidade é perder a forma, né, relacionado aí com aspectos estéticos. Estéticos estão relacionados à forma, tá? Seguimos. Vamos lá. Lesão corporal seguida de morte. Ela também é conhecida como homicídio pré-ter doloso. Quando nós estudamos lá na parte geral, a gente estuda o que é o pré-ter doloso, a gente estudou lá na parte geral. O exemplo dado, né, o exemplo clássico, tradicional, é a lesão corporal seguida de morte, que é essa que está aqui agora, 129, parágrafo 3º. Então, lá, e o que é essa lesão corporal seguida de morte? A pessoa, ela fez uma conduta com o dolo, com a finalidade de lesionar. Só que aconteceu um resultado muito mais grave. E esse resultado, ela queria, não, ela não queria, não passou pela cabeça dela, né? Ela falou assim, nossa, ela queria fazer uma coisa, aconteceu outra. Então, ela queria lesionar, e dessa lesão veio a morte. Ela não queria a morte, até porque se ela quiser a morte, vai responder pelo 121, pelo animus necandi, o dolo de matar, a vontade de matar. Aqui, ela queria causar uma lesão, e gerou o resultado morte. É grave a morte? Sim, é grave. Então, a gente precisa punir aí com uma forma mais gravosa, reclusão de 4 a 12 anos. 4 a 12 anos. Só que, atenção, a pessoa não queria, ela não queria matar, tá? Se ela quiser, vai lá para o 121. Aqui ela não quer matar. Só que aconteceu, ocasionou esse resultado. E é um resultado que não pode ser desconsiderado, ele tem que ser considerado. Por isso, reclusão de 4 a 12 anos. É o clássico exemplo daquela pessoa que empurrou a outra e numa briga chegou, deu um empurrão, ou seja, só queria lesionar, só queria te empurrar. A pessoa caiu, bateu a cabeça na sarjeta, bateu a cabeça numa pedra que estava no chão, na sarjeta, na guia, né? Na rua ali, na calçada, não sei como que chama aqui. Enfim, aí esse fato, veja, qual foi a conduta dela? Ela só empurrou. Mas o resultado acabou com a vida de uma pessoa. A pessoa perdeu a vida ali porque ela bateu a cabeça, deu traumatismo craniano ali, tá? Então, é uma lesão corporal seguida de morte. Então, reclusão ali, 4 a 12 anos, tá bom? Você queria só brigar, é o clássico empurrão. A pessoa empurrou, bateu a cabeça na parede, o jeito que bateu ali, pegou numa parte do cérebro, deu traumatismo e a pessoa morreu. A pessoa, o agente não queria isso. Só que ele vai responder pelo resultado que ele causou, tá? Por isso que é o homicídio pré-ter doloso, tá? É o exemplo clássico de pré-ter dolo, tá? Então, é a lesão corporal seguida de morte, tá? Atenção aí que a lei das facções, lei Raul Jungmann, né? Ela alterou aqui também, e ela trouxe essa hipótese de que no crime previsto no parágrafo 3º aqui, que é a lesão corporal seguida de morte,
Se for cometida ali no contexto, na atuação, ou para a consecução daquelas condutas lá que estão relacionadas para o crime organizado ultra violento, ali a pena é uma pena diferenciada, uma pena de 20 a 40 anos. Então, se eu estiver com essa mesma conduta, homicídio pré-doloso, lesão corporal seguida de morte, mas se for praticada por integrantes do crime organizado ultraviolento, as facções criminosas ali, a pena será ali de 20 a 40 anos. Não basta você ser membro dessas organizações ultraviolentas. O crime tem que ser cometido na atuação dessa criminalidade organizada ultraviolenta, tá? Atenção aí. Lá no parágrafo 4º, no parágrafo 5º, ainda falando da lesão corporal dolosa, nós temos lá a lesão privilegiada, tá? Então, lá, lesão privilegiada. E no parágrafo 5º, ali, a substituição de pena. Então, vamos lá. Lesão privilegiada, lesão corporal dolosa privilegiada. Aqui, ela pega o mesmo sentido, o mesmo jeito, a mesma redação do homicídio privilegiado, tá? Lá do 121. Aquelas mesmas hipóteses do homicídio privilegiado são trazidas para cá, na lesão corporal dolosa privilegiada, lá. Se o agente comete o crime impelido, motivo de relevante valor social, moral, o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Lembrando, né, que o privilégio, na verdade, ele tem como natureza jurídica uma causa de diminuição de pena, tá? E aqui, então, parágrafo 4º, ele traz lá a lesão corporal dolosa. Veja, dolosa, ela não cabe na culposa. Veja, porque a culposa é incompatível. O agente lá, ele vai cometer a lesão sem querer, sem ter vontade. E como você vai fazer uma lesão sem querer, sem ter vontade, motivado por relevante valor social? Olha, ou você está motivado por relevante valor social, relevante valor moral, né? Ou você faz algo sem querer. Então, não tem como você fazer algo pautado por esses motivos e fazer algo sem querer. Veja, é ilógico, é incompatível. Então, por isso que a lesão privilegiada só vale para a lesão dolosa, tá? O parágrafo 5º aí, uma medida de política criminal, né, favorável ao réu, o juiz, não sendo grave as lesões, então já primeiro requisito, não pode ser grave. Então, ele só se refere às lesões leves. A Vanessa não está falando gravíssimo. Gente, o Darling, mas vamos lá. Né? Se você está excluindo o grave, porque é incompatível, com certeza, obviamente, você também está excluindo o mais do que grave, o gravíssimo, tá? Então, vamos lá. Só para lesão leve, é uma medida de política criminal. Olha lá. Se a lesão for leve, o juiz pode substituir a pena por pena de multa, tá? Nas seguintes hipóteses. Então, primeiro, não pode ser grave, obviamente, nem gravíssimo, né? Então, tem que ser uma lesão leve. Ali, se for nas hipóteses do parágrafo anterior, que são nas hipóteses do homicídio privilegiado, ou desculpa, da lesão privilegiada, né, relevante valor social, moral, domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, ou se for lesão corporal recíproca. Então, olha lá, o A agride o B e o B também agride o A. Tá, os dois, um agrediu o outro, são lesões recíprocas, tá? Então, o juiz pode aplicar e substituir essa pena e aplicar simplesmente uma pena de multa, tá? Veja, são duas agressões, A agride B, ponto. E depois B agride A. Então, são agressões recíprocas, um agride o outro, tá?
Então, eu não estou falando de que um agride e o outro revida, né? Porque daí já é o contexto de legítima defesa, não é isso. Então, acontece primeiro uma lesão, A agride B, situação normalizada, ponto final, e depois B agride A. Então, isso são lesões recíprocas, tá? E aí? Se um agride um e o outro agride o outro, o juiz pode substituir a pena e colocar uma pena de multa, tá? Essa pena aí, 200 mil réis a dois... Não, claro que não, né? Isso, a pena de multa será calculada de acordo lá com a parte geral do Código Penal, tá? A gente já viu lá na parte geral como calcular a multa, tá? Então, vamos lá. Causas de aumento de pena agora na lesão dolosa. Vamos lá, causas de aumento de pena. Então, vamos lá, a pena aumenta-se 1/3 contra pessoa menor de 14, contra pessoa maior de 60, crime for praticado por milícia privada ou pretexto, né, a pretexto de segurança pública e o grupo de extermínio. Então, nessas hipóteses aqui, então a gente vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3. E aumenta aí 2/3, né, a lesão praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, a lei que é a lei do Raul Jugman, a lei lá das facções, antifacções, tá? Então, vamos lá. Se for nesse contexto, aí a pena aumenta de 2/3, pena bem gravíssima aí. Violência doméstica, tá ali no parágrafo 9º. Então, vamos lá. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou quem tenha convivo ou tenha convivido, né? Reclusão de 2 a 5 anos. E daí ali já traz também as causas de aumento de pena, né? No parágrafo 10º e ali no parágrafo 11. Então, vamos lá. O que é esse contexto de violência doméstica? Aqui, essa violência doméstica lá, contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, não me importa o sexo da pessoa, não me importa o gênero da pessoa. Se essa violência foi no ambiente doméstico, aqui será essa forma aqui com penas mais graves também, lá, 2 a 5 anos também. Com quem conviva ou tenha convivido, não precisa ter coabitação, não tem que estar morando todo mundo junto, pode já ter separado, enfim. E prevalecendo-se, desculpa, o agente das relações domésticas ou de coabitação ou de hospitalidade, uma pessoa que você, por educação, por um afeto, uma cordialidade, hospitalidade, você recebeu a pessoa na casa, na sua casa, e essa pessoa sofre uma violência aí, também vai ser caso de violência doméstica. Atenção, que estas hipóteses de violência doméstica referem-se tanto a homem quanto a mulher, tá? Violência doméstica. Depois a gente vai ter um parágrafo específico para violência específica, né, em razões da condição do sexo feminino. Não é o caso aqui. Aqui é violência doméstica, essa violência que ocorre dentro de casa, que pega idosos, crianças, adolescentes, pessoas doentes, enfermas, pessoas mais vulneráveis, e num ambiente que deveria ser um ambiente de acolhimento, de refúgio, deveria ser um ambiente de segurança, e que muitas vezes não é, infelizmente. Então, vamos lá. Violência doméstica, aí, atenção. A vítima pode ser tanto homem ou mulher. Vale para as lesões leves e graves, tá? Se contra a pessoa com deficiência, é a causa de aumento de pena, tá? Então, vai lá. Lesões graves, gravíssimas e seguida de morte, a gente tem essa previsão expressa aqui do parágrafo 10. Então, vamos lá. Eita, deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Lesão leve e lesão grave
nós iremos aplicar a pena da violência doméstica. Tá lá. Porque aqui, ó, violência doméstica, não sei se aparece o cursor para você, mas aqui. Violência doméstica, ali tem pena de 2 a 5 anos. A intenção do legislador foi punir com mais severidade estas lesões, esses crimes ocorridos dentro do espaço doméstico. Agora, se ocorre uma lesão grave ou uma lesão leve, então eu vou aplicar a pena da lesão doméstica. Agora, a lesão gravíssima, a pena é maior. Então, eu fico com a pena da lesão gravíssima. A lesão seguida de morte é uma pena maior, de 4 a 12 anos. Então, eu aplico esta. Veja, a finalidade do legislador foi punir com mais severidade esses crimes que acontecem dentro do lar, dentro da casa, né? Então, vamos lá. Se aconteceu uma lesão gravíssima ali, a pena seria de 2 a 8 anos. Se fosse em qualquer contexto, em qualquer situação, a pena seria de 2 a 8 anos. Ah, mas se foi dentro de casa, num contexto de violência doméstica, que é o que o nosso legislador fez, uma política mais gravosa para coibir essas condutas, essas violências que acontecem no nosso país, aqui dentro do lar. Eu falei assim, não, daí a pena vai ficar com uma pena mais branda, com uma pena mais leve. Aí não tem sentido, né? A violência doméstica, a pena de 2 a 5 anos. Mas se você acontece dentro do lar, em contexto de violência doméstica, e gera uma lesão gravíssima, que seria gravíssima em qualquer situação, que já teria uma pena ali de 2 a 8 anos, em qualquer situação, mas por ter sido dentro de casa, ela vai ficar com uma pena menor, ela vai ficar com uma pena ali de 2 a 5. Você deixa de aplicar de 2 a 8, que é mais grave para aplicar de 2 a 5. Então, se você está estimulando a violência doméstica, você não está coibindo a violência doméstica. Então, por isso que a violência doméstica, pena de 2 a 5 anos. Então, ela vai substituir a pena das lesões leves e das lesões graves, que são penas menores. Agora, a gravíssima e a seguida de morte já são penas maiores para toda e qualquer situação, para todo e qualquer contexto. Então, essa será a pena aplicada nesse contexto de violência doméstica que eu quero punir com mais severidade. Tá? Então, atenção aí para essa gradação de penas, tá? Essa mesma hipótese vai acontecer lá na lesão corporal em razão da condição do sexo feminino. É a mesma lógica aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos chegar até lá. Causas aí de aumento de pena, né? Lá, se resultar lesão grave, gravíssima, seguida de morte, 1/3, isso aqui está no nosso parágrafo 10º, tá? Que eu esqueci de colocar aqui no slide, mas está ali no parágrafo 10º, aumenta a pena de 1/3, tá? E também ali, se for contra pessoa com deficiência, se for pessoa com deficiência ali, está no parágrafo 11, tá? Também aplica-se a causa de aumento de 1/3, tá? Causa de aumento de pena lá na terceira fase, né? Só para a gente lembrar. Parágrafo 12, né? 12. Parágrafo 12. É o que a gente chama aí de lesão corporal funcional. O que é essa lesão corporal funcional? Olha, as mesmas hipóteses lá do homicídio funcional, tá? Só que a gente vai trazer aqui para lesão corporal funcional. É uma norma constitucional, é uma norma que precisa de um complemento, né? Que está previsto na própria Constituição. Então, esse aumento aqui que ficou pequeno, né? Mas vamos lá. Então, se a lesão corporal for contra a autoridade lá do artigo 142, que se refere, né, às Forças Armadas, lá no 144, que se refere ao sistema de segurança pública, tá?
integrante do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, ou letra B, contra membro do Judiciário, MP, Defensoria, Advocacia Pública, lá no 133 e 132, que lembra que pega Advocacia Pública dos Estados também, e do Oficial de Justiça. E aqui os mesmos comentários que nós falamos lá em relação ao homicídio, vamos trazer para cá, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Lembra que a questão ali do parente de sangue, ou parente afim, tudo aquilo lá a gente traz aqui para cá, tá bom? Se for uma lesão corporal, então, contra estas pessoas aqui, a gente vai ter aí uma pena aumentada de 1/3 a 2/3, tá? E também nós vamos ter aí, o nosso legislador trouxe também um aumento de pena na lesão corporal ocorrida na instituição de ensino, Então, vai lá, de 1/3 também a 2/3, se a minha lesão corporal ocorreu, veja, que é pelo local, a mesma coisa que a gente usou lá na qualificadora, os mesmos termos nas dependências de instituição de ensino, aqui vai do ensino infantil até a universidade, tá? Em instituição de ensino. Se a lesão foi nestes locais, já aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3. E atenção aqui, se a lesão foi neste local e ainda foi contra uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem aí uma doença, uma situação de vulnerabilidade aí físico-mental, ou se o sujeito ativo, nosso agente, for descendente, autor, o nosso autor ali for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, tenha empregador, preceptor, a mesma coisa que lá que a gente falou lá do homicídio, vamos trazer para cá. Ou professor, ou o funcionário da instituição. Se a lesão foi cometida por essas pessoas aí, a pena aumenta-se de 2/3 ao dobro, 2 vezes ali, ao dobro, tá? Atenção aqui. E a condição do sexo feminino. Parágrafo 13. Se a lesão é praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, lá, já falamos lá na aula sobre feminicídio, O nosso legislador trouxe ali a expressão condição do sexo feminino, mas a gente vai considerar como gênero, tá? Se a lesão é praticada contra a mulher, tá? Por razões da condição do sexo feminino, reclusão ali de 2 a 5 anos, tá? E o que é essas razões do sexo feminino? Olha, ele mesmo remete. Veja lá no artigo 121, o 121.1a, tá? Que ele esclarece quais são o que é essa razão do sexo feminino, que a gente já estudou lá no homicídio, mas, vamos lembrar aqui. É o contexto de violência doméstica e familiar, que aí é que a gente conecta com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, violência doméstica e familiar. Lá a lei vai nos dizer o que é essa violência doméstica e familiar. E também aí situações de menosprezo, a condição de mulher, ou discriminação à condição de mulher. Desculpa. Essa aqui é aplicável às penas, às lesões leves e graves em razão da pena. A mesma coisa lá da violência doméstica. Então, aqui a gente tem uma pena específica. Só que a lesão gravíssima, a pena é maior. Então, usa a pena da lesão gravíssima. A lesão corporal seguida de morte tem uma pena maior. Então, usa aquela pena. Porque senão a gente estaria passando a seguinte mensagem: você pode, contra a mulher, e lá em situação de violência doméstica,
fazer uma lesão gravíssima e ter uma pena menor. Daí ia ficar incongruente, é como se o legislador está falando qual mensagem? Olha, cometa esse crime que vale a pena, estou te dando aqui um bônus. Não, a ideia não é essa, né? Tá? A ideia é punir com mais severidade. Atenção aqui para as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, né? A súmula 589 e a 600. Súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes e contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Bateu um pouquinho só. Ela machucou pouco. Não tem essa lógica de querer aplicar o princípio da insignificância aqui, não. Tá? O STJ já afastou isso. Tá? Aquela música, dói, só dói, como que era? Dói, um tapinha, não dói? Não, é só um tapinha? Não é só um tapinha, não, tá? Não aplica a lógica do princípio da insignificância nos crimes contra a mulher, nos crimes de violência doméstica, tá? A gente quer punir com maior rigor estas questões, tá? A gente quer punir essas questões, então não vamos aceitar penas mais leves. Aceitar o princípio da insignificância. Foi só um tapinha, não é crime. É crime, sim. Súmula 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista aqui no artigo 5º, lá da Lei Maria da Penha, não exige coabitação entre autor e vítima, tá? Então, vai lá. Pode ser um casal, e esse casal pode morar em casas diferentes, a gente tem isso, né? Às vezes, por questões de trabalho, o casal pode morar em casas diferentes, em cidades diferentes. E se acontecer uma lesão, uma violência, enfim, virá sim se aplicar a Lei Maria da Penha, se aplicar aqui, né? O feminicídio, até o homicídio, lesão corporal, não importa, não tem que morar junto. É a questão dos namoros, tá? Moram junto? Não moram junto, é apenas um namoro, cada um tem a sua casa. E isso não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, incide sim, tá? Então, mesmo em contextos de namoro, noivado, relacionamentos em que cada um mora em um lugar, incide a Lei Maria da Penha sim, tá? Nessas relações afetivas, sim. Atenção aí, súmula 600 do STJ. E por fim, né? Vamos lá, ponto, encerra aqui, pula uma linha, vamos separar tudo que a gente falou até agora foi de lesão dolosa, aquela que o agente quis, foi movido pelo dolo, ânimos laedendi. Ponto. Viramos a página. Agora, lesão corporal culposa. Então, vamos lá. Lá o parágrafo 6º, viu? Que eu já fui lá no 13 e agora vamos voltar lá no 6º, porque é meio que fora de ordem. O nosso legislador ele foi misturando tudo, né? Então, vamos lá. Lesão culposa. Detenção 2 meses a 1 ano, aí pena baixa, aí pena, competência do juizado especial criminal também, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente está falando das lesões que o agente não quis cometer, mas ele acabou cometendo. E ele vai responder por isso, tá? Na modalidade culposa. Lembra que a gente falou nas aulas passadas, né? Sempre eu tenho que ter a previsão expressa da modalidade culposa para que o agente possa responder via culpa. E aqui eu tenho. Então, vamos lá. E atenção, aqui na lesão culposa não tem graduação. Leve, grave, gravíssima. Não, eu só falo de culpa. Foi leve, grave. Não tem isso. Essa graduação, essa gradação, leve, grave, gravíssima, só vale para as lesões dolosas. Não se aplica aqui nas culposas, tá? A ação também é condicionada à representação, precisa de um desejo da manifestação da vítima, do ofendido aí, tá? Para dar ensejo a uma ação penal.
E as causas de aumento está ali no parágrafo 7º, e a gente tem a figura do perdão judicial. Está lá no parágrafo 7º, as causas de aumento são as mesmas lá do homicídio culposo. Então, lá, se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte, ofício, mesma coisa lá do homicídio culposo aqui. Se o agente deixa de prestar socorro imediato à vítima, se ele deixa de atuar para diminuir essas consequências do ato, ou ele foge para evitar prisão em flagrante, tá? Então, isso é causa de aumento de pena para a lesão culposa, tá? E se o crime for praticado em contexto de milícia privada, né, para prestação de serviço de segurança a pretexto, né, ou grupo de extermínio, também vai se aumentar a pena aqui de 1/3, ok? Mesma coisa lá do homicídio culposo aqui. E, por fim, aí, para a gente encerrar, perdão judicial para lesão culposa, mesma coisa lá do homicídio culposo, tá? Tem a figura lá do perdão judicial só para modalidade culposa lá do homicídio, e aqui na lesão também essa possibilidade de perdão judicial aqui para lesão culposa, aquela que o agente não quis. Ah, então como ele fez? Ele fez porque ele foi negligente, imprudente, imperito, né? Aquilo lá que a gente estudou da culpa, tá? Então ele foi negligente, imprudente, imperito, acarretou alguma lesão. Não me importa se essa lesão é grave, leve, gravíssima. Aqui a gente não tem graduação, tá? Enfim, o agente acarretou uma lesão por negligência, imprudência, imperícia, pronto, tá? Já vai ter a pena ali. E a possibilidade de perdão judicial. Lá, na hipótese ali, se o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingir o agente de forma tão grave que a sanção é desnecessária, tá? Então, lá, pensa, ele causou aquela lesão não por vontade, foi porque ele foi negligente, imprudente, imperito. Só que isso causou um dano tão maior para ele, né? Um dano tão grande para ele, o juiz pode deixar de aplicar a pena, ok? Vamos lá, meus caros, encerramos aqui, né, o delito de lesão corporal. Qualquer dúvida, né, vocês podem aí trazer, né, tragam ali para a gente conversa lá nos nossos encontros presenciais. Espero que tenham gostado, espero que essa aula sirva ali para você acompanhar o seu estudo ali, facilitar o seu estudo, o seu entendimento ali sobre o assunto. Muito obrigada e nos vemos sobre o próximo assunto aí.